Uma história muito bonita na Bíblia, que me toca, me chama muita atenção, é de um homem que desobedeceu a Deus. Esse homem, ele não tinha nome, mas ele era conhecido como Homem de Deus. E Deus pediu que ele viesse de Judá até Betel, para dar uma mensagem, levar uma mensagem para Jeroboão. Jeroboão, um homem muito mau, que estava oferecendo sacrifício aos ídolos. E também queimava humanos, ossos humanos ele queimava ali. Aí, só que Deus falou para ele assim, olha, você vai, mas por favor, não come em lugar nenhum, não aceita nada de ninguém, não beba água, nada. E não volte nem pelo mesmo caminho, volte por outro caminho. Deus pediu a ele e ele foi. Chegando lá em Betel, Jeroboão estava ali no altar queimando incenso. E as palavras que Deus disse para ele falar com o altar, ele falou com o altar, e o altar se despedaçou. Ele se abriu pelo meio, a cinza que estava em cima caiu para lá e ele... Então, Jeroboão ficou muito irado com aquilo e mandou que o soldado o prendesse. Quando ele estendeu a mão, que ele mandou os soldados prendê-lo, a mão dele secou. Aí agora ele ficou muito com medo com aquilo e ele pediu o homem de Deus para orar pelo Deus dele e para que a mão dele fosse curada. Então o homem de Deus orou e a mão de Jeroboão foi curada. E Jeroboão ficou muito feliz com aquilo e chamou ele, olha, vamos lá para casa, vamos comer, vamos beber, né? E descansa um pouco, eu vou te dar uma recompensa, vou te dar um presente. Aí ele disse, olha, eu não vou contigo, Deus me ordenou que eu não comesse nada, não bebesse nada, não fosse na casa de ninguém, nem voltasse pelo mesmo caminho, voltasse por outro caminho. Aí o homem de Deus então deixou ele para lá e foi embora. E ali naquela cidade, em Betel, tinha um homem, um profeta velho. E os filhos dele foi até esse profeta velho e disse para ele assim, olha, contou tudo o que aconteceu ali em Betel. Tudo que o homem de Deus fez naquele lugar. Aí o pai dele, o profeta velho, falou assim, por que caminho que ele foi? Ele disse, foi por aquele. Aí ele falou assim, então abarda um jumento aí que eu vou encontrar com ele. Abardaram um jumento, ele montou e foi atrás do homem de Deus. Quando chegou em certa altura, o homem estava lá debaixo de uma árvore, debaixo de um carvalho, sentado, descansando. Aí ele chegou para ele e falou, olha, você que é o homem de Deus, que veio de Judá para Betel? Ele disse, sou eu mesmo. Ele falou assim, vamos lá para casa comer um pouco, beber um pouco. Você deve estar cansado, vamos lá para casa. Ele disse, eu não vou contigo. Ele disse a mesma coisa que disse para Jeroboão. Eu não vou contigo, não vou comer nada na tua casa, não posso, Deus me ordenou que eu não fizesse nada disso. E nem voltasse pelo mesmo caminho. Aí o profeta velho disse assim, olha, o anjo do Senhor me disse, porque eu também sou profeta. Ele disse para mim que era para você voltar e comer na minha casa, beber, descansar, depois você seguir o caminho. O homem de Deus agora falou que era profeta. O homem de Deus agora voltou, foi para a casa dele, comeu, bebeu. E ainda quando ele estava ali na mesa, a palavra de Deus veio ao profeta velho. E disse tudo o que ele disse para o homem de Deus. Que não comesse nada, não voltasse pelo mesmo caminho e não bebesse nem água. E disse, e pediu que este profeta falasse com o homem de Deus. E ele falou, e você desobedeceu a Deus. Aí brandaram um jumento novamente, deram para ele e ele foi embora. Quando chegou lá na frente, o leão o matou. O leão matou. Mas o leão não devorou ele. O leão estava ali do lado, o jumento do outro, e o homem de Deus caído no meio entre eles, morto no chão. O que essa mensagem fala para mim, para você? Olha, o diabo tentou enganar ele lá na casa do Jeroboão.
quando Jeroboão tentou levar ele para a casa dele para comer, beber, descansar, ainda dava uma recompensa. Olha só, ele não aceitou de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Olha o que o diabo faz. Eu não enganei ele aqui, mas eu vou, lá na frente ele vai encontrar comigo, eu vou enganar ele. Mudou a estratégia, né? Porque agora já não é mais a mesma estratégia, agora ele foi com a outra estratégia de profeta velho. Sabe, irmão, às vezes o diabo se faz de profeta. Ele tem todas as estratégias do mundo para te matar. Ele quer me matar, ele quer te matar. Ele fica ao nosso redor o tempo todo tentando, oferecendo uma coisa, oferece outra, sabe? E até que ele fala aquilo que você se agrada, como ele agradou o homem de Deus. E ele matou o homem de Deus. E tudo que o inimigo quer é nos destruir, sabe? E hoje tudo que eu digo para você é cuidado com o profeta velho. Esse é o verdadeiro diabo. Que ele mentiu. E que nada nesse mundo possa nos tirar da mão de Deus. Porque o que Deus ordena, a gente não pode desobedecer. Porque é uma ordem. A Bíblia é cheia de ordens e conselhos, sabe? E isso às vezes nos leva, quando nós obedecemos, nos leva à morte. E essa mensagem, eu espero que nos ajude muito a entender o que significa obedecer a Deus. Amém.